Olá, queridos alunos, sou a professora Magna, professora de português da Unidade de Ensino Janoca Maciel. Hoje, a nossa aula será sobre o gênero jornalístico, enfatizando a questão da utilização de fake news. Essa expressão fake news é de origem inglesa, quer dizer a divulgação de notícias falsas. E como podemos observar, essas notícias não é apenas nas revistas, jornais, mas principalmente nas redes sociais. Esse termo ele é usado desde o final do século XIX. E qual é a sua responsabilidade? Será que nós temos alguma responsabilidade diante de fake news? Ou apenas somos indiferentes diante dessa realidade? É isso que nós iremos observar hoje. Para a introdução, é necessário entender a questão do texto jornalístico. Nós já até estudamos sobre notícia, reportagem, e hoje nós iremos dar mais uma pincelada sobre essa questão. Antigamente, a população lia apenas textos apenas do papel, como por exemplo, usava revistas, jornais, até hoje utiliza, mas não é tão evidente como antigamente. Cartas também, né? E com o advento do rádio, que aconteceu em 1923, e a televisão, que aconteceu em 1935, percebemos que houve uma grande expansão na era da comunicação, pois além da parte escrita, editada, houve essa questão tanto de ouvir como também de ver. E isso fez com que as pessoas se encantassem com essa nova tecnologia. Alguns anos mais tarde, em 1969, surgiu nos Estados Unidos a internet. E a internet ela veio justamente para revolucionar o mundo. De forma que, como nós podemos observar, é uma rede globalizada de comunicação. O próprio termo internet, inter quer dizer internacional e net quer dizer rede. Então, foi a forma mais eficaz para expandir a questão da tecnologia, a questão da comunicação. Diante de tudo isso, o texto jornalístico ele tem o objetivo de comunicar ou informar o leitor, tanto através do papel impresso, como também através da rádio, televisão e internet. E como utilizamos a linguagem jornalística? Há diferença? Por exemplo, quando você pega uma revista mais formal, como a Veja, Isto É, ou um jornal, você percebe uma complicação na linguagem, uma linguagem mais difícil ou é uma linguagem mais simples? Olha, a linguagem jornalística ela é em prosa, ou seja, ela é organizada, né, de uma forma bem elaborada, através de parágrafos, e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Então, quando eu digo que a linguagem ela é clara, ela é objetiva, isso quer dizer que ela tem a função de transmitir sua informação. E essa informação ela tem que ser imparcial. Ela não pode manipular a opinião do leitor. Ela não deve manipular. Apesar de o que nós mais observamos hoje em dia é que tanto os jornais de televisão, como também a questão da divulgação nas redes sociais, de blogs, nós percebemos uma tendência à questão da manipulação das pessoas. E a linguagem jornalística ela não deve ter essa tendência, ela deve ser imparcial. O jornalista ele possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando o método de responder as perguntas. Então, se você tem o desejo de fazer uma notícia, elaborar um texto descritivo, expondo uma notícia, você tem que seguir essas perguntas aqui, ó. Primeiro, o que? Ou seja, o acontecimento que houve, né? Quem? Quem são as personagens, as pessoas envolvidas? Quando? Em que horário aconteceu? Em que dia? Onde? Em que local? Como? Né? Como ocorreu esse acontecimento? Por quê? Então, todas essas perguntas devem ser respondidas para você fazer um texto mais objetivo, mais coerente e coesivo. O gênero jornalístico, ele possui três segmentos. Ele pode ser informativos, opinativos, ilustrativos ou visuais.
No informativo, o nome já diz, a função é informar, é transmitir uma informação de uma forma mais clara, objetiva. Temos a notícia, que ela é mais resumida, temos a entrevista, que é quando você tem um auxílio de alguém, que você vai questionando sobre algum ponto de vista. A reportagem, que ela é mais abrangente do que a notícia, porque ela é mais detalhada. O artigo científico, ou técnico e breve, que esses são mais vinculados nas revistas, nos jornais também. Opinativos, eles já têm a função de dar uma opinião. Então, você apenas não informa, você também coloca o seu ponto de vista. Temos o editorial, artigo de opinião, crítica, crônica, comentário, coluna e carta. E os ilustrativos ou visuais, temos o cartoon, publicidade, fotojornalismo e caricatura. Geralmente, esses ilustrativos, eles utilizam sátiras, né? Eles colocam de uma forma para ridicularizar alguma situação. Então, ou através do humor também, utiliza o humor. Então, nessa parte ilustrativas ou visuais, eles são mais descontraídas, são menos formais como os textos informativos. Então, o jornalismo e tecnologia andam junto? Com certeza, né? Na era digital, o jornalismo depara-se com profundas transformações na sociedade. Nos dias atuais, o cidadão ou colaborador participa diretamente da produção da notícia, fator que modifica a relação do jornalista com as suas fontes. No entanto, mediante a abrangência da tecnologia, muitas pessoas utilizam de forma negativa para propagar fake news. O jornalismo ele veio para ajudar a divulgar, saber sobre o mundo, tudo o que acontece no mundo. Hoje em dia, se algo acontece em qualquer lugar do mundo, você tem conhecimento devido à questão da tecnologia. No entanto, tem pessoas que usam a tecnologia de uma forma criminosa, né? De uma forma de que possa denegrir a imagem de alguém ou usa uma situação para conseguir muitos cliques, para conseguir divulgar de uma forma mais rápida, sendo que são notícias falsas, que é o que nós vamos ver agora com mais detalhes. O que significa fake news? Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Ou seja, notícias falsas. Como funciona? Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acesso aos sites e assim faturar com a publicidade digital. Você observa, por exemplo, numa notícia falsa, que ela sempre vai ter uma ilustração, ela sempre vai chamar bastante atenção. Por quê? Porque a intenção é realmente fazer com que você tenha aquele choque, que prenda sua atenção e que você possa abrir. Às vezes acontece até um vírus no celular, né, através desse fake news. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação do ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Então, qualquer um de nós podemos ser vítima de uma fake news. Olha, por exemplo, a gente percebe bastante, a gente até trabalhou essa questão do cyberbullying, que é quando existe uma difamação, quando existe um tipo de divulgação de alguém de uma forma de ridicularizar uma pessoa nas redes sociais. E às vezes as pessoas utilizam informações, utilizam uma foto, acaba fazendo uma montagem e acaba divulgando esses fake news com a intenção de promover o cyberbullying. E percebemos o quê? Que as vítimas acabam sofrendo bastante com esse tipo de comportamento. Podem abrir ali o livro didático na página 28. Você vai ver um exemplo aí de fake news. Diz o seguinte, olha, observe essa imagem. O que você imagina ao ler essa manchete aqui, ó? Primeira imagem, a manchete. Aí diz, triatleta sul-americano sofre ataque e tem suas duas pernas cortadas com serrote. Antes de você ler a notícia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você imagina o quê? Que as pernas desse triatleta aqui, ó, foram o quê? Amputadas. Não é isso? Então a gente percebe claramente que a intenção aí foi colocar algo absurdo
algo que a pessoa sofreu, que foi vítima de violência, e para chamar a atenção, para a pessoa já imaginar logo e já deduzir para ler por curiosidade para saber o que houve. E na notícia verdadeira diz o seguinte, ou melhor, né, na própria notícia, essa notícia ela foi publicada na UOL. Diz o seguinte, olha, o triatleta foi brutalmente ferido durante o treinamento na cidade de Durban, na África do Sul. Foi atacado na terça-feira no momento em que subiu uma colina íngreme de bicicleta. Homens não identificados usaram um serrote para cortar as duas pernas da vítima. O atleta de 27 anos teve seus pertences roubados. Ferido, voltou à estrada rastejando em busca de ajuda. Um motorista socorreu o atleta que foi submetido à cirurgia na terça-feira. Guala afirmou que conseguiu compreender o idioma, não conseguiu compreender o idioma falado pelos homens que o atacaram. De acordo com a BBC, existe grande risco de amputação de uma das pernas, pois houve corte da artéria principal. No entanto, após exame detalhado, os médicos comunicaram que serão capazes de salvar a perna que ficou mais lesionada e que ele terá uma longa recuperação. Ou seja, analisando a questão do conteúdo enganoso, né? Da forma de querer manipular a pessoa a pensar algo negativo. Se você vê apenas o tema, o título da manchete, você imagina algo bem pior. Não que isso foi ruim, claro que foi. Porém, não foi de acordo. A gente percebe que a intenção aqui foi bastante tendenciosa no sentido de fazer com que a pessoa clique e imagine algo pior, no caso, a amputação das duas pernas. Outro exemplo aí que nós temos no livro é essa imagem aqui. Observe a foto de uma notícia sobre o Festival de Rock in Rio em 2017, que defendia a proteção à natureza. Então, o que aconteceu? Nessa foto, critico a suposta hipocrisia dos organizadores do evento, marcado até agora pelos protestos de cunho político e em defesa da floresta amazônica. Então, em 2017, esse festival, ele divulgou que iria estar em defesa da floresta amazônica. No entanto, pela imagem, nós podemos perceber que ele contradiz tudo o que divulgou. Ou seja, houve uma campanha, houve uma divulgação de um evento, mas foi falso, não foi verídico, tendo em vista que as pessoas que estavam no evento não se comportaram nem de forma de colocar o lixo no lixeiro. E é porque na imagem temos as lixeiras aí próximas. Aí aqui nós temos um ponto de vista. Isso aconteceu, foi publicado no Jornal da Cidade Online. Diz o seguinte, ó. O drástico é ver que após os shows, a plateia, teoricamente entusiasta e simpatizante da ideia, foi incapaz de juntar o próprio lixo, destoando as completas de qualquer iniciativa voltada para a proposta de inspiração ambiental. Ou seja, contradiz totalmente, né? Isso mostra uma certa hipocrisia. Está lá vibrando a favor da floresta amazônica, no entanto, nem o próprio lixo junta. Em alguns casos, a própria qualidade do material revela sua falsidade. Compare sempre as informações com outros sites que são confiáveis. Então, para a gente começar a identificar as fake news, o primeiro passo é você comparar, você pesquisar em outras fontes, não ir compartilhando, principalmente no WhatsApp, informações que você não tem certeza. Nesse exemplo aqui, ó, próprios ajuda a afastar o mosquito da dengue. Isso aí foi uma divulgação que não é verídica. O própolis é uma substância obtida pelas abelhas através da colheita de resinas da flora da região e alterados pela ação das enzimas contidas em suas saliva. Temos o mel da abelha e temos o própolis. E esse daí é totalmente fake news. Você observa até a própria imagem, não é tão atraente a qualidade. Outros fake news, exemplo, já que nós estamos na fase aí de coronavírus, infelizmente, nós temos algumas notícias aqui que também não são verídicas. No caso aqui, esse que foi divulgado bastante na internet, que fala sobre imune ao organismo com um pH maior do que 5,5. E aí tem essa lista aí de frutas em que as pessoas começaram a tomar bastante, né, a ingerir, porque
acharam que isso iria fazer com que ela não tivesse o vírus. Outro fake news é quando fala sobre essa questão, essa notícia aí, ó. Agora, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro confirma que o vírus também consegue infectar e se multiplicar em cérebros adultos, atingindo neurônios mais maduros e provocando, em alguns casos, destes quase temporários de confusão mental e dificuldade motora, até problemas mais graves de coma e perda de memória. Isso aí também é falso, é fake news. Então, as pessoas acabam divulgando, usando de má fé, uma situação em que nós estamos vivendo, que todos estamos preocupados e tensos, para divulgar notícias falsas. Como verificar se um fato é verdadeiro? Primeiro ponto, avalie a fonte, ou seja, a origem, o autor do conteúdo. Muitos sites publicadores de fake news têm nomes parecidos com endereços de sites de notícia. Portanto, avalie o endereço e verifique se ele é confiável. Também veja se outros conteúdos do site também são duvidosos. Então, primeiro ponto é olhar o site, não ir compartilhando notícias sem ter certeza, porque aí você está está fazendo cúmplice dessa situação. Avalie a estrutura do texto também. Você tem que observar se a notícia que aparece em cima, né, o título, condiz com o texto. Site que divulga fake news costuma apresentar erros de português, de formatação, letras em caixa alta e uso exagerado de pontuação. Preste também atenção na data da publicação, veja se a notícia ainda é relevante e está atualizada. Leia mais que só o título e o subtítulo, ou seja, leia a notícia toda. Pesquise em outros sites de conteúdo. Duvide se você recebeu uma notícia bombástica que não esteja em outros sites, porque geralmente essas notícias fake news, ela está apenas em um site ou em outros, mas que não são confiáveis. Veja se não se trata de site de piada, porque muitos usam o humor, né, a ironia, para ridicularizar alguém. Só compartilhe após checar as informações se é correta. Não compartilhe conteúdo por impulso. Você é responsável pelo que você compartilha. Quando você compartilha um fake news, você está sendo cúmplice de um crime. Combatendo os fake news, né? Pesquise uma fonte, se tem muitos adjetivos. Está em dúvida? Você tem que sempre observar esses detalhes aí, ler a notícia inteira, observar cada detalhe para você não fazer com que esse gênero jornalístico acabe sendo propagado de uma forma negativa. Então, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Pode acompanhar aí um fragmento sobre fake news que nós temos da página 28 à página 29 do livro, certo? Até a próxima aula. Um abraço a todos.